Ainda aqui na nossa responsabilidade tributária, nós vimos lá nas aulas de obrigação tributária, nós falávamos sobre a solidariedade passiva. Lembra que a gente falou que dentro da obrigação tributária não tem como a gente visualizar a solidariedade ativa, né? Porque o ente tributante que cria o tributo é o que vai exigir, então não tem solidariedade ativa, mas a solidariedade passiva a gente tem. E aí é quando a gente tem mais de um devedor naquele polo ali da obrigação, então a gente tem mais de um contribuinte. Lembra que falávamos disso, né? Pronto. Se você não viu, veja, porque a gente falou tudo lá sobre a solidariedade passiva. E aqui eu vou lembrar de algumas características para vocês. O devedor solidário, ele se obriga para o todo. Como assim, Catarina? Vamos dizer que eu tenho uma dívida lá tributária de R$2.000. De R$2.000. E eu tenho aqui 2 devedores solidários. Significa o quê, hein? Que aqui temos João e aqui temos Pedro. Significa o quê? Que João deve 1.000 e Pedro deve 1.000? Não, não. Significa que João deve 2.000, Pedro deve 2.000. Que todos os dois se obrigam pela dívida toda, porque eles são credores solidários, né? Ô Catarina, você está querendo dizer com isso que se João, por exemplo, pagar os R$2.000, outro devedor solidário vai ter que pagar mais 2.000? Não. Não. Eu estou dizendo com isso que se João pagar os 2.000, acabou a dívida tanto para ele quanto para o outro devedor solidário. E a mesma coisa vai acontecer com relação ao outro. Qualquer dos dois que pagar, aproveita a todos, certo? Cada devedor solidário, ele se obriga para a dívida toda e qualquer um dos dois que pagar extingue aquele crédito tributário, né? Acaba com aquela relação tributária porque vai ter acontecido o adimplemento. Beleza? Adimplemento daquela obrigação. Tudo bem. E aí, entre esses dois, aqueles dois lá que nós tínhamos, entre aqueles dois, a hierarquia não. Eu não tenho uma hierarquia. Não há hierarquia. E também não há benefício de ordem. Como assim benefício de ordem, Catarina? A gente não tem que primeiro vai pedir a esse. Se esse não tiver, aí sim pede a esse. Não tem isso. Não tem uma ordem. A qualquer dos dois que se exigir, ele vai ter que pagar toda aquela dívida ali, certo? Vai ter que pagar toda. E aí nós vimos também que a solidariedade passiva, ela pode ser natural, que é quando tem um interesse comum sobre o fato gerador. Lá na aula que falamos sobre solidariedade, eu dei exemplo a vocês de um casal. Um casal, no caso lá do IPTU. Todos dois têm um interesse naquele fato gerador, estão relacionados com o fato gerador. Mas também ela pode ser legal, quando por uma previsão legal, quando a lei determina então que aconteça aquela solidariedade, certo? Então, essas são as características da solidariedade passiva. Agora nós vamos estudar a responsabilidade dos sucessores. A solidariedade passiva foi só para lembrar para vocês e dizer que eu posso ter responsáveis em solidariedade passiva. Tá? Só para dizer isso e dar uma relembrada com vocês. Beleza? Agora vamos começar outro assunto, que é a responsabilidade dos sucessores. Eu preciso que vocês fiquem atentos para entender aqui a responsabilidade dos sucessores, certo? Bom, se eu estou falando de responsabilidade, eu estou dizendo que eu tenho a transferência da obrigação tributária do contribuinte para um terceiro, né? Mas a responsabilidade dos sucessores é diferente, porque eu tenho uma transferência da obrigação tributária para um terceiro por conta do desaparecimento do contribuinte, ou seja, do devedor original. O devedor original, que foi o anterior, desapareceu. Por quê? Porque ele está agora representado por um sucessor. Então, essa transferência vai decorrer do desaparecimento do contribuinte, certo? E aqui a gente já tem uma dica. Se eu estou falando em transferência da obrigação tributária, significa que o quê? A transferência aconteceu depois do fato gerador. Beleza? Pronto. Agora vamos ver a abrangência. Catarina, beleza. Eu entendi que pode ter responsabilidade dos sucessores, mas os sucessores vão se obrigar a que tipo de crédito tributário?
O que é realmente que eles vão ter que pagar? Qual é a abrangência, então, dessa responsabilidade dos sucessores? Bom, os sucessores eles vão se obrigar com os créditos definitivamente constituídos. Vamos lembrar de novo da nossa linha do tempo. A gente tem hipótese de incidência, aí um fato gerador, e depois do fato gerador a gente tem obrigação tributária, que vai gerar um crédito tributário, não é assim? Pronto, eu estou dizendo para vocês sobre o crédito tributário definitivamente constituído. Crédito tributário é o quê? É o direito da administração pública em exigir o pagamento ali daquele tributo, não é isso? Pronto, já ocorreu esse crédito tributário. Esse crédito tributário aqui já ocorreu, definitivamente constituído. A administração pública já tem aquele crédito. Então, também sobre esses créditos que já foram constituídos, o sucessor que tiver essa responsabilidade vai ter que se obrigar. Então nós temos a abrangência nos créditos definitivamente constituídos. Mas tem abrangência também nos créditos que estão em procedimento de constituição, que estavam, em procedimento de constituição na data do fato que gerou a sucessão. Como assim, Catarina? Vamos dizer que seja um exemplo de sucessão causa-mortes. Não se preocupem que nós vamos ver os tipos de sucessão, mas vamos dizer que seja uma sucessão causa-mortes. E antes de constituir esse crédito, o sujeito morreu aqui. O contribuinte anterior morreu, faleceu aqui. Faleceu. Esse contribuinte faleceu antes da constituição de fato do crédito tributário, não foi? Mas já teve o fato gerador, já teve a obrigação tributária, o crédito tributário já estava se constituindo. Então, nos créditos, vai ter abrangência também nesses créditos que estavam em procedimento de constituição na data do fato que gerou a sucessão. Nesse caso aqui também o sucessor vai se obrigar. E vai se obrigar ainda com relação aos créditos ainda não constituídos. Mas que correspondem ao fato gerador ocorrido antes dos fatos que geraram a sucessão. Catarina, os outros até entendi, mas esse aí eu não entendi nada. Vamos lá. Vamos dizer que esse crédito ainda não está constituído, nem estava em processo de constituição. Mas vamos falar que, ainda nesse exemplo que nós demos de sucessão causa-mortes, ele morreu aqui, Vamos dizer que o contribuinte teria falecido aqui. Houve a hipótese de incidência, houve o fato gerador. Então, e aí depois de ocorrido o fato gerador, ele faleceu. Se ocorrer o fato gerador, pode acontecer a obrigação tributária, não é assim? Então, com relação a esse crédito aqui, que ainda nem foi constituído, nem estava por constituir no momento, mas também ele vai se obrigar, vai ter a abrangência. Essa é a responsabilidade dos sucessores aqui. Beleza? Então, retomando, o sucessor, o responsável sucessor, vai ter responsabilidade por crédito definitivamente constituído, o crédito já foi constituído, o crédito que estava em procedimento de constituição na data do fato que gerou a sucessão, seja causa-morte, seja interviews, e ainda nos créditos, com relação aos créditos ainda não constituídos, que correspondem ao fato gerador ocorrido antes dos fatos que geraram a sucessão. Certinho? Sigam comigo que nós vamos continuar estudando aqui a responsabilidade dos sucessores.